Oi, leitores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Raíssa e hoje eu vou falar sobre todas as minhas leituras do mês de dezembro. Antes da gente começar, eu vou pedir pra você se inscrever no canal caso você seja novo por aqui, pra você não perder nenhum vídeo. E se você já for inscrito, pega esse vídeo, compartilha com algum amigo seu que também gosta de literatura para que o canal possa continuar crescendo, tá bom? Pessoal, surpreendentemente, dezembro foi o meu melhor mês de leituras de 2022. Eu não sei como isso aconteceu, mas aconteceu, tá bom? Eu li 10 livros e 2 mangás. Então, ó, pra quem não tinha lido mangá há 2 meses, né, não tava lendo, eu me redimi aqui, eu acho, né? E foi o mês que eu mais li, tá? O outro mês eu acho que tinha sido janeiro, que eu tinha lido 9 livros, e agora em dezembro eu consegui ler 10. O que um recesso não faz, né, galera? Mas vamos lá conferir essa lista então. O primeiro livro que eu li no mês de dezembro foi Recursão, do Blake Crouch. Vocês sabem como Matéria Escura ganhou meu coração, e aí eu resolvi ler o outro livro do autor que eu tinha em e-book também, que é Recursão. Aqui, gente, a sinopse é um tanto quanto confusa, assim, eu não sei nem explicar esse livro porque ele é meio confuso mesmo, mas vamos lá. Um dos nossos protagonistas, ele é um policial detetive e ele recebe uma ligação de que tá acontecendo uma tentativa de suicídio perto de onde ele está. E ele é o policial mais próximo, então ele que tem que atender. Ele geralmente não atende esse tipo de caso, mas ele era o policial mais próximo. Então ele foi correndo até lá e era uma moça de uns 30 e poucos anos. E ela estava extremamente transtornada e ela comentou com ele que ela estava com a síndrome da falsa memória. Acho que é síndrome o termo que usa, mas eu não tô lembrando agora certinho. Que é basicamente assim, a pessoa lembra da vida dela normal, mas ela lembra de uma outra vida. Então essa mulher, ela lembrava obviamente dessa vida dela, que ela é uma mulher solteira, que tá trabalhando pra caramba e tal, mas ela lembra de uma outra vida dela, como se fosse uma vida paralela, onde ela casou e teve um filho. E ela não sabe diferenciar qual que aconteceu na cabeça dela. Na verdade, as duas aconteceram, as duas são reais, então ela tá ficando meio louca. E ela não aguenta isso, porque ela quer ver o filho dela, mas ela não tem filho ali, então, assim, é uma loucura. E isso tá acontecendo com algumas pessoas nesse, entre aspas, universo que o Blake Crouch criou. Que as pessoas estão tendo isso das falsas memórias. Elas lembram de duas vidas diferentes e não sabem diferenciar qual que é real, o que aconteceu, o que não aconteceu, enfim, e ninguém sabe por que isso acontece. Aí no livro, com o passar da história, você vai descobrir como que isso acontece e por quê. E é uma viagem, galera do céu. Eu acho que eu cheguei nesse livro até uns 40% sem entender muita coisa, tá? Eu fui seguindo o fluxo. Só fui lendo, entendeu? É um livro mais complexo que Matéria Escura em termos de ciência mesmo, sabe? Pro autor explicar o que tá acontecendo. Mas ainda assim é uma linguagem ok de ler, tá? Você vai se perder um pouquinho nessa parte aí de que vai ter meio que viagem no tempo, e aí nessa parte é um pouquinho mais complexo. Mas a linguagem em si do Blake Crouch é uma delícia. Os capítulos são super tranquilos, os protagonistas são muito legais. Tem uma protagonista mulher também que vai entrar na história, que vai explicar por que essas coisas estão acontecendo, né? Vai entender. Vai ser um pouco responsável também. E aí, enfim, a história vai se desenrolando. O final é muito interessante, tá? O final é bem frenético, assim, bem coisa de filme, sabe? E, enfim, eu gostei muito. Eu não amei tanto quanto Matéria Escura. Eu acho que Matéria Escura me pegou mais no lado emocional, sabe? Esse aqui não me pegou tanto nesse sentido. E eu dei 4,5 estrelas. Eu tirei meia estrelinha porque... Por causa dessa etapa ali do livro que você fica muito confuso sobre o que tá acontecendo. É aquele típico livro que você entende quando você lê e termina de ler, mas se você vai explicar para outra pessoa, você tem dificuldade. Então é isso, mas é um livro que vale muito a pena, que é muito bom, muito bem escrito, desenvolvido. O Blake Crouch, ele é muito consistente nas histórias dele, né? Dá para ver o quanto que ele estudou para escrever e o quão bem estruturados são os livros dele, sabe? Então eu recomendo muito Matéria Escura, principalmente se você é fã de ficção científica. Não recomendo se você for, tipo, mega iniciante, sua primeira ficção científica. Se for assim, vai pra Matéria Escura, que é mais fácil de ler, tá? Mas se você já tem alguma experiência com o gênero, lê Recursão, que você vai gostar bastante. Aí eu li um romance, porque vocês sabem que eu tô muito romanceira, né, gente? Na verdade, eu li muito romance no mês de dezembro. Eu acho que até foi isso que me fez ler mais, porque são livros mais levinhos, né? Eu tava precisando desse tipo de leitura no final do ano. E aí o livro que eu li foi Todas as Suas Imperfeições, da Colleen Hoover. É um livro dos mais hypados dela, né? Dos mais famosos. Acho que só perde pra É Assim Que Acaba. E eu tive uma experiência meio conturbada com esse livro, na verdade. Porque, assim, o livro é dividido no antes e no agora. Então, no passado e no presente. E vai contar a história de um casal. Só que o livro é contado pela visão da mulher, tá? Não tem a visão dos dois pontos de vista, só da visão dela. E aí, até
metade do livro mais ou menos, eu tava gostando muito das partes do antes e eu não estava gostando das partes do agora, tá? Porque assim, no agora eles estão passando por problemas no relacionamento, principalmente porque ela não consegue engravidar. E no passado a gente vai ver como que eles se conheceram, como que o relacionamento dele começou a fluir, como que era quando eles eram mais jovens, antes deles se casarem. Então a gente vai acompanhar a história desse casal. E aí é muito discrepante, porque eles estão passando por muito problema no relacionamento atualmente e você lê as cenas do passado, parece que é tudo muito maravilhoso. Então a gente vai entendendo como que esse casamento chegou no ponto que tá hoje, né? Só que eu não fui muito com a cara da protagonista nas partes do agora, sabe? Eu digo que uma terapia ajudaria muito os personagens da Colleen Hoover, porque assim, o casal tá passando por problemas, eles não conversavam, sabe? Eles não dialogavam entre si pra falar o que eles estavam sentindo, o que tava acontecendo. Aí, enfim, sabe, eles assumiam coisas um do outro que era só conversar, sabe? Era só perguntar. Isso me incomodava muito. O que me salvou foi que o final do livro é muito sensato. Graças a Deus, Colleen Hoover não errou. Tá, o final do livro acabou sendo muito sensato, do jeito que eu achei que deveria ter sido, sabe? Ela não me decepcionou nesse sentido. E lá por 70% a coisa foi melhorando, tá? Eu dei 4 estrelas pro livro, porque eu gostei muito da escrita dela. Eu realmente curti demais as partes do antes. As partes do agora que me fizeram tirar essa 1 estrela, porque eu não me apeguei tanto. Então, assim, foi uma pequena decepçãozinha, porque eu tava esperando um livro arrebatador, favoritado, 5 estrelas, e não foi o que aconteceu, né, gente? Inclusive, eu tô bem com medo de ler É Assim Que Acaba, tá? Eu comprei no finalzinho de dezembro, vou ler em janeiro. Mas eu vou com o pé no chão, tá? Porque com esse aqui eu fui com a expectativa muito alta e me decepcionei. Eu prefiro ir bem com o pé no chão pra É Assim Que Acaba, pra não, pra não me decepcionar, tá bom? Mas li todas as suas imperfeições, gostei, mas não amei. Mas tá aí a experiência, lido, mais um livro da Colleen Hoover pra conta. Bora pro próximo. Vamos dizer aqui, na verdade, adendo, tá? Eu tava olhando o caderno de leitura, na verdade seriam 3,75. Mas eu deixei as 4 estrelas aí e tá tudo bem. Então pensem que é um 3,75 e não um 4 estrelas, ok? O próximo livro que eu li foi mais um romance, que foi De Lukov com Amor, da Mariana Zapata. Acho que é assim que fala o nome dela, não sei. E esse livro, gente, eu adorei. Me surpreendeu muito porque eu tinha ouvido falar algumas vezes, mas nunca dei muita bola pra esse livro e eu li ele no Kindle Unlimited e me surpreendi, tá? É um romance, tem cena hot? Tem, mas lá no finalzão, tá? Então não vá com muita pimenta aí querendo muita pimenta aí nesse relacionamento, que é só no final que vai ter. Tem bem menos sexo que Todas as Suas Imperfeições, tá? E aqui vai contar a história, vai ser um enemies to lovers, tá? Um inimigos a amantes, porque os dois protagonistas são atletas, eles são patinadores do gelo. Ela fazia solo e ele sempre fez competição em dupla. Aí ela resolveu fazer dupla, ela ficou acho que 1 ano com outro atleta lá e ele largou ela. Falou assim, olha então, não vai rolar mais, eu vou fazer dupla com outra pessoa. E aí ela ficou 1 ano sem competir, continuou treinando, mas ficou sem competir. E ela tá nesse limbo aí na carreira dela. E eles não vão com a lata um do outro, assim, sabe? Eles se conhecem desde pequenos, assim, desde pré-adolescentes, porque a família dele que é dona do complexo ali de patinação, uma família bem rica e tal. Então eles sempre treinaram juntos quando crianças, aquela coisa toda, estavam sempre ali e eles não se bicavam muito bem desde essa época. E aí o que vai acontecer? A parceira do Lukov, que é o protagonista, ela diz que vai ter um tempo aí de tipo um recesso, tirar 1 ano sabático. E ele fica sem dupla. E, entre aspas, a melhor opção pra ele seria a nossa protagonista, que eu esqueci o nome, inclusive. Esqueci o nome da protagonista, mil perdões. Eu vou ter que começar a anotar o nome dos protagonistas no diário de leitura, não é possível, porque eu esqueço muito rápido o nome das pessoas, cara. Eles dois vão fazer dupla, afinal de contas, só que eles se odeiam, então tem que, né, no começo é aquela coisa, tipo, temos que ganhar as competições, mas pra isso a gente tem que, no mínimo, se suportar. Então vai de um enemies to lovers, mas na verdade eles vão de inimigos pra amigos, pra daí acontecer alguma coisa, entendeu? E é muito legal esse desenvolvimento, é um livro que vai muito além do romance, vai falar de família, vai falar de propósito, de carreira, de sonhos, enfim, vai falar de muita coisa. É muito interessante esse livro, eu achei ele um pouco grande, tá? Ele tem mais de 500 páginas, mas é muito legal, é muito imersivo. Essa questão da patinação artística é muito legal, você acaba ficando imerso e conhecendo mais o esporte.
Ela falava de alguma acrobacia, algum passo lá que eles faziam um salto e eu pesquisava no YouTube pra ver qual que era, sabe? Porque eu sempre gostei de assistir. Então, pra mim, foi muito fácil imaginar o que eles estavam fazendo, entende? Então, foi um livro que eu aproveitei muito. Eu acho que ele podia ser só um pouquinho menor, mas o tamanho dele não é de todo ruim, assim, sabe? Eu acho que se ele fosse muito curto, não ia ser legal também. Então, melhor ser comprido mesmo. Porque ele é muito imersivo, sabe? Eu lia e tava... Ai, sabe, aproveitando muito essa leitura, então eu gostei bastante, dei 4 estrelas. E eu tô bem animada pra ler outros livros da autora, porque pelo que eu percebi, é tudo nesse contexto aí dos esportes e tudo mais. Tem um que, se eu não me engano, é de futebol americano, então tô animada, cara. Mariana Zapata, estou de olho em você. Aí o próximo livro também é um romance, gente, olha só. Eu falei, eu tava muito romanceira. Esse gênero realmente me prendeu no ano de 2022. Eu nunca fui de ler muito romance, eu lia um Colin Hoover de vez em quando, alguma coisinha assim, mas nada muito, né? Fantasia com romance eu também leio, mas principalmente por conta da fantasia, né? E agora não, agora eu tô mais cativada pelo gênero, principalmente porque eu li muita coisa boa, né? Eu acho que as minhas experiências anteriores com romance só tinha sido meio mais ou menos, mas agora eu tô aproveitando bastante. E o livro que eu li foi Os Números do Amor. Não lembro o nome da autora, um segundo. Da Ellen Huang. Acho que é assim que fala. E aqui a gente vai ter a nossa protagonista, ela tem seus 30 anos, por aí. E ela tem um grau de autismo. Então ela tem muita dificuldade com relações sociais, né? De conversar, entrar em relacionamentos amorosos. Ela nunca teve experiências sexuais muito legais. E ela quer superar isso, sabe? Então ela analisa uma lista de acompanhantes, tá? Espero que vocês tenham entendido. E ela vai contratar um acompanhante pra ajudar ela com isso. Então, gente, a coisa começa desde o comecinho, entendeu? Então, esse livro é muito legal. Assim, ele não é muito profundo, tá, gente? Ele é um livro mais de entretenimento, assim. Ele não vai te fazer refletir tanto quanto um De Lukov com Amor, Todas as Suas Imperfeições, tá? Ele é um pouquinho mais superficial, mas ele é um livro super divertido, com personagens muito legais, muito bem construídos, com cenas muito bem escritas. Então, assim, ele é um prato cheio pra quem é fã de romance. Eu curti pra caramba. Tem outros livros da autora publicados aqui no Brasil, então eu tô muito ansiosa pra ler também, porque eu realmente gostei do estilo de escrita dela. E eu dei 4 estrelas. Eu sei que esse sinopse parece simples, mas é uma sinopse muito boa. E o livro é muito bem escrito também. Então, aproveitem, tá bom? Fica aqui a minha dica de romance pra vocês. E aí a gente chega num dos piores livros que eu li esse ano, que foi Pessoas Normais, da Sally Rooney. Eu não vou me estender tanto aqui falando dele, porque ele foi citado no Livros de Decepções Literárias de 2022, que eu vou deixar aqui nos cards pra vocês. E aqui a gente vai ter, basicamente, 2 personagens, um menino e uma menina, super normais, que basicamente nada acontece na vida deles. É um livro extremamente monótono. De monotonia já não basta a minha vida, então eu não me identifiquei com os personagens, estava pouco me fodendo para o que eles estavam fazendo e o que estava acontecendo na vida deles. E a escrita da autora tem um estilo que eu não sou muito fã, que é fluxo de consciência. Então o personagem tá pensando, ela vai escrevendo. E aí os diálogos não tem travessão, não tem aspas, não tem nada, você que se vire pra entender o que o personagem tá falando e o que ele tá pensando. Então foi uma experiência morna, apática. Não vou nem dizer morna, eu vou dizer temperatura ambiente. Não me causou nada. Como eu falei no vídeo de decepções, eu não fiquei nem com raiva, porque nem isso o livro não foi capaz de me despertar. Eu acabei dando 2 estrelas e meia pra esse livro e tá aí, eu falei que ia ler Pessoas Normais esse ano? Falei, eu cumpri minha promessa. Eu tinha falado de 5 livros para ler ainda em 2022, vou deixar aqui também. Li todos eles, a minha opinião está aí espalhada pelos vídeos de leituras dos meses aí em específico, mas li todos. Pessoas Normais era o último que faltava para eu terminar essa lista. Eu li e infelizmente não gostei, tá? Vou dizer que vale a pena tentar ler? Não sei. É que assim, eu conheço muita gente que ama esse livro e muita gente que detesta. Então assim, se você for ler esse livro, saiba que você pode ficar no time dos que deram 5 estrelas ou no time que deram 2 estrelas e meia. Aí a decisão de ler esse livro é sua, tá bom? Não vou te impedir. Mas eu, Raíssa, não gostei, tá bom? E eu tenho outro livro dela que talvez eu nunca vou ler. Vamos ver. Aí, minha gente, eu li Lore Olympus 2, volume 2, essa capa maravilhosa aqui que vocês estão vendo. E, novamente, não tinha como não gostar dessa HQ. Se você gosta de mitologia, recomendo muito. Já falei do primeiro volume aqui. Nesse volume a gente tem uma continuação consistente. Desenvolvimento de personagem, de certa forma.
É uma HQ que ela é divertida, que ela vai te fazer rir, vai servir de entretenimento, mas também vai te fazer refletir sobre algumas coisinhas, tá? E eu acho muito legal ver essa personificação das criaturas e pessoas mitológicas aqui, né? Dos deuses e tudo mais. Essa eu acho que é a parte mais encantadora pra mim nessa obra, que é essa personificação desses deuses, né? E ver como que a autora enxerga essa mitologia e quis passar pra essas páginas, sabe? O desenho, assim, é encantador, não tem como não gostar. Se você ainda não conhece Lore Olympus, recomendo, tá? Que você conheça. Se não me engano, vão ser apenas 3 volumes. O livro 3 vai sair... Volume 3 vai sair em março, tá? Pela editora Suma. Então, sério, recomendo pra caramba. Eu dei 4 estrelas pra esse volume aqui. Um pouquinho menos do que no primeiro volume, que se não me engano eu dei 4 estrelas e meia. Porque o primeiro volume é aquela coisa, é o deslumbramento da primeira vez, né? E que aqui não teve isso. Mas eu recomendo. Eu sou suspeita um tanto pra falar, porque tudo que envolve mitologia eu tô gostando. Então, leiam, tá? Por favor. E aí, gente, eu li o melhor livro do mês de dezembro. O melhor disparado. Um livro que deixou um quentinho no meu coração. E eu tô falando de A Casa do Marcerulho, do T.J. Klune. Este livro está no meu top 3 de melhores livros do ano. Se você ainda não viu o vídeo também, eu vou deixar aqui em cima pra você ver, tá bom? Não vou falar em qual posição ele estava, se estava em terceiro, segundo ou primeiro lugar. Mas já adianto que é um livro maravilhoso, que independentemente da posição que eu coloquei lá no outro vídeo, você precisa ler. Inclusive, eu convenci a minha mãe a ler, ó, o marcador de páginas dela aqui. E esse livro, como eu falei naquele vídeo, vai contar sobre o Linus. Ele é um assistente social, ele trabalha para o departamento encarregado da Juventude Mágica. Então ele passa de orfanato em orfanato para ver se essas crianças que têm poderes estão sendo bem cuidadas, se os poderes estão controlados e se elas não são um perigo para elas mesmas ou para outras pessoas, tá? E orfanato é modo de dizer, porque na verdade essas crianças elas nunca são adotadas, né, gente? Porque pensa que no meio da normalidade, quem que vai querer adotar uma criança que tem poderes, né? Então esse livro é muito sobre isso. O Linus, ele vai ser chamado para uma missão confidencial numa ilha. E ele vai ter que ver a Casa do Marcerulho, que é um desses orfanatos que tem 6 crianças que são extremamente poderosas, tá? E o instituto ali, o departamento, não tem tanta informação sobre o que tá rolando ali. E ele precisa lá averiguar. Então ele vai passar um mês nessa ilha e ele vai fazer basicamente um relatório por semana aí pra galera pra saber se esse orfanato vai continuar aberto ou se vai ter que fechar e levar as crianças pra outro lugar. E, gente, essas crianças aqui são maravilhosas, sério. A gente tem 6 crianças das mais diferentes, assim, inusitadas. Eu achei incrível como que o autor conseguiu pegar tantos elementos que seriam aleatórios e colocar nessa história e fica tão mágica, tão enriquecedora, sabe? É de encher os olhos, assim. Pra quem gosta de fantasia, isso aqui é um prato cheio, é cheio de elementos super bem pensados, sabe? E esse livro eu tenho um carinho imenso por ele, porque esse livro vai falar muito sobre família, sobre aceitação, sobre preconceito. E é incrível, gente. Ele traz tanta reflexão de uma forma tão natural. Eu grifei tanta coisa, mas não é daquelas frases prontas jogadas no meio do texto, sabe? São realmente reflexões pertinentes dentro desse contexto que o autor criou, dentro dessa história, no meio desses personagens. Então, é assim, é um livro maravilhoso, é o típico livro que todo mundo deveria ler, porque é basicamente uma grande metáfora. Mesmo que não existisse nenhum elemento de fantasia, esse livro ainda tem o mesmo peso que teve. Eu acho que a magia, a fantasia só deu um brilho a mais pra essa história. E a escrita do autor é uma delícia. Vai ser lançado um livro novo dele aqui, mas eu já tô com vontade de ler todos os outros livros dele em inglês, os que não foram lançados aqui no Brasil ainda, que é um livro mágico. Eu recomendo que vocês leiam, porque vai mudar muito a perspectiva de vocês de mundo. Vocês vão sair uma pessoa diferente depois dessa leitura. Então panfletarei eternamente A Casa do Marcerulho por aqui. Depois de A Casa do Marcerulho, eu terminei Contos de Fadas Celtas, né? Os melhores contos de fadas celtas. E eu digo terminei por quê? Porque eu comecei esse livro no comecinho do mês e eu fui lendo bem aos pouquinhos, né? São 24 contos, tá? E eu fui lendo um por dia, mais ou menos, às vezes eu lia 2, mas daí eu fui lendo com calma, sabe? O bom de livro de conto é isso, que você pode ler bem devagarinho. E eu achei que foi melhor, porque o outro livro da coleção, o Contos de Fadas em suas versões originais, eu li diretão, sabe?
eu achei que me cansou muito. Então, dessa vez eu intercalei. Eu ia lendo um conto por dia, mais ou menos, sempre intercalando com outra leitura, e eu gostei muito mais da experiência. Eu gostei mais desse aqui do que do anterior. Basicamente, pra esse aqui eu dei 3,75, dá pra dizer. Porque, como eu falei, né, livro de conto, assim, quando são muitos contos, é muito difícil dar uma nota muito alta. Você tem que gostar de muitos contos, né? E aqui eu gostei da maioria. Não teve um conto, assim, que eu falei assim, nossa, não gostei de jeito nenhum. Sabe? Mas tiveram contos que não me apeguei tanto, sabe? Não me chamaram tanta atenção. E o que eu acho legal também é que aqui tem alguns poemas, né? Como se fosse um conto, só que contado em versos. Bem diferente, achei bem legal. E a editora Wish, né, gente? Eles capricham pra caramba nas edições. E eu gostei dos contos de fadas celtas justamente pela magia que tem, né? O Contos de Fadas, em suas versões originais, é um pouco mais sombrio, né? Porque tudo foi escrito numa época que as pessoas passavam muita dificuldade. Aqui já tem, eu vejo esse lado mais imaginativo, assim. Então esse aqui tem todo esse elemento de fadas, de criaturas mitológicas, muito mais do que no volume anterior da coleção. Então esse aqui eu acho que eu aproveitei mais, sabe? Foi mais imersivo. Então eu gostei muito. Se você não conhece essa coleção, entra lá no Catarse ou no Instagram da Editora Wish, né? Vou deixar na descrição pra você conhecer, porque se você for de contos e gosta de livros mais personalizadinhos assim, né, mais exclusivos, digamos, não tão personalizados, mas as edições são muito maravilhosas. Você vai adorar conhecer essa coleção aqui e eu recomendo pra caramba a leitura. Aí o próximo livro que eu li foi Confie em Mim, do Harlan Coben. É um suspense policial, fazia muitos anos que eu não lia nada do autor. Eu acho que fazia mais de 10 anos que eu não lia nada dele, aí eu resolvi ler esse aqui. E assim, aqui a gente vai ter, é uma cidade pequena e meio que tudo vai estar conectado ali, eu gosto disso. Então assim, algumas mulheres vão desaparecer e algumas delas vão ser encontradas mortas. E aí a polícia vai começar a investigar. Ao mesmo tempo que isso está acontecendo, houve o suicídio de um rapaz e o desaparecimento de outro que era amigo dele. Então, assim, tem muita coisa acontecendo. E aí vão ter muitas frentes desse livro, porque a gente vai ver a visão da mãe lá do filho que se matou, que tá tentando entender se ele se matou mesmo e por quê. Vai ter o pai do menino que desapareceu tentando buscar ele, vai ter a polícia investigando a morte dessa mulher que eles encontraram. Então, assim, é frenético, tá, gente? A cada capítulo vai acontecendo um monte de coisas, os capítulos são curtinhos, a escrita do Harlan Coben é bem gostosa, é uma leitura super fluida. Então, é um livro, entre aspas, grossinho, que passa muito rápido, tá? Essa é a vantagem da escrita dele, é uma leitura que não pesa, que você só vai lendo e as páginas vão passando. Eu dei 3,5 estrelas, porque assim, eu acho que eu não tava no momento pra ler isso, sabe? Eu tava numa onda de romance, de livros de fantasia, e eu caí de paraquedas num suspense policial. Eu acho que não foi a melhor escolha pra aquele momento, mas eu gostei do livro, recomendo. Eu só não achei que ele foi maravilhoso, sabe? Mas os plots são muito bons, sabe? Você vai lendo, você vai descobrindo as coisas junto com esses pais, junto com os detetives, e é muito legal. Então eu recomendo bastante. Já deixem aqui nos comentários se você for de Harlan Coben algum livro dele pra eu ler, tá? Porque quero continuar lendo, viu? Eu sei que ele tem muito livro publicado. O último livro que eu li, então, no mês de dezembro foi O Amor Não Tem Nome, que foi um presente de Natal da minha amiga Carol. Então, Carol, muito obrigada por esse e-book que me surpreendeu muito. Eu não conhecia a existência desse livro, nem sei quando que ele foi lançado, se foi esse ano. Mas a autora é a Lauren Kate, a mesma autora de Fallen. Vocês lembram? Vocês viveram o surto de Fallen? Eu vivi, tá? Eu li o primeiro livro, pelo menos. E é a mesma autora, só que esse aqui não tem nenhum elemento fantástico, não tem anjos, tá? Não tem nada disso, é um romance comum. E aqui a gente vai ter a nossa protagonista, ela trabalha numa editora. E aí ela tá trabalhando aí no lançamento da principal autora da editora dela. E aí essa autora, ela nunca aparece nos lançamentos, ela não aparece na editora, eles conversam só por e-mail. Então é uma coisa meio misteriosa, ninguém sabe quem que é essa mulher aí que tá escrevendo esses romances. Mas vai ter esse evento, grande evento aí de lançamento do livro dela. E aí a nossa protagonista que tá encarregada de tudo. A chefe da nossa protagonista está de licença maternidade e de repente ela avisa que não vai voltar. E aí a chefe delas, a chefe suprema, fala pra nossa protagonista assim: você quer ser promovida, querida? Você quer pegar o cargo da sua antiga chefe? Pois bem, você vai ter que, em 4 meses, me entregar um original do próximo livro da Noah Calloway, que já está atrasada há não sei quantos meses. E aí ela vai ter que conversar com essa mulher, conhecer essa mulher, fala assim: querida, seu original está atrasado, vamos ter que acelerar esse processo. É muito louco aí essa história, e aí ela tá passando por problemas no relacionamento dela com o noivo. Então vai ter bastante elementos diferentes aí nessa história. E, gente, o plot twist, eu juro que eu contando essa sinopse não parece tão interessante, né? Mas o plot twist desse livro
É um dos mais criativos que eu já vi na minha vida, e eu não tô nem brincando, cara. É criativo na medida, assim, porque a história tava propondo, sabe? Então, sério, vocês precisam ler só pra esse plot twist. É um livro de menos de 300 páginas, tá? É um romance com menos de 300 páginas. E se você não gosta de romance mais 18, né, que tenha cenas de sexo, esse aqui é o romance pra você, porque não tem. Tá bom? É um romance super tranquilo, super leve de ler. E é um livro engraçado, gente. É um livro na vibe da Sophie Kinsella, sabe? Se você já leu e gosta. Tem essa vibe de Clube do Livro dos Homens. Não sei, tem esse humor, sabe? Que eu adoro. Os personagens são extremamente cativantes, a nossa protagonista é demais. Eu amei, foi um livro assim que me surpreendeu pra caramba, dei 4 estrelas. Ele não é um livro incrível, sabe? Ele não é um livro super diferentão, mas ele é um livro que me surpreendeu muito de formas positivas e que eu amei que ele foi o livro que fechou o meu 2022, sabe? Sério, é muito bom, vale muito a pena você conhecer, mas é muito legal e é curtinho, gente. Aí, ó, pra você engordar sua meta do mês, sua meta anual. Tá aí um romance super gostoso pra você conhecer, eu recomendo muito, a capa é muito bonita. Ah, eu amei. Então vocês viram aí que eu li muito romance no mês de dezembro, né, gente? Fiquei super feliz com as minhas leituras do mês. E agora a gente vai falar um pouquinho dos mangás. Eu li os volumes 4 de Inuyasha, que eu já comentei, que eu já comentei com vocês aqui a sinopse, tá? E o volume 5 de Haikyuu, também comentei com vocês, esse aqui tem 2 capas diferentes, olha só. Que eu também já comentei a sinopse com vocês, e esses são minhas histórias conforto atualmente, tá? Por isso que eu coleciono, eu tenho um apego emocional por essas histórias muito grande. Então foram esses 2 que eu li, e eu tô amando acompanhar as duas, principalmente Haikyuu, porque não terminou ainda de lançar um anime. Então eu estou na espera, eu tô aqui na secura, na abstinência. A próxima etapa do anime, que só vai sair em agosto, tá bom? Vai sair lá na época do meu aniversário. Então, isso aqui tá me fazendo matar minha abstinência e esse aqui tá me fazendo matar a saudade, porque essa história aqui é da minha infância, tá? Eu assistia na TV quando eu voltava da escola e antes de dormir, eu acho, mais ou menos, era um pouquinho mais de tarde, era de noite, assim, sabe? E isso aqui tá me fazendo matar a saudade. Eu assisti a história quando eu era criança na televisão, e aí eu assisti em português no YouTube, quando eu tinha, sei lá, uns 12 anos, e aí quando eu fiz uns 15 eu assisti com a dublagem original em japonês, né? E agora eu tô revisitando essa história mais uma vez, só que dessa vez no mangá, e tá sendo muito legal. Eu tô impressionada como que o anime é fiel, porque eu não vi nenhuma diferença até agora, que eu me lembre, e eu tô aproveitando muito essas minhas 2 histórias maravilhosas que eu recomendo aí. Se você quer uma coisa mais leve, divertida e engraçada, lê Haikyuu. Se você gosta de fantasia e quer uma coisa mais elaborada, lê Inuyasha, tá? São ótimas pedidas aí. Então é isso, gente. Essas foram todas as minhas leituras do mês de dezembro. Eu não quis me estender demais porque era muito livro, tá? E ainda tinha os mangás, então eu não queria fazer um vídeo aí de 50 minutos pra vocês assistirem. Mas eu acho que eu consegui expressar bem a minha opinião sobre cada livro. Se você já leu algum desses, deixa aqui nos comentários. Vamos bater um papo, trocar figurinha aí, tá bom? Muito obrigada pela sua atenção até aqui. Não esquece que semana que vem a gente tem um compromisso marcado com o próximo vídeo aqui do canal. Um beijo. Tchau! Para toda... Como é que eu vou dizer? Pensa que é um mundo, entre aspas, comum, né? Não sei, eu acho que não é o mundo que a gente conhece agora. Não... Nossa, eu tô perdida. Então,